Olá, ninos, olá, ninas, professor Jander. Bom, o conteúdo de hoje se chama massa atômica, certo? E a gente vai mexer com números grandes. E aí, vamos trabalhar muito com notação científica, certo? Vamos ao conceito de massa atômica, que é o primeiro ramo aí do conteúdo. Pegou-se o átomo de carbono de massa 12, certo? Isótopo do carbono 12, porque assim, existem, por exemplo, existe o carbono 12 e o carbono 14 na natureza. E aí, esse 12 e esse 14 significa a massa atômica deles. Um tem massa 12 e o outro tem massa 14. Pegou-se o 12, que é mais abundante na natureza, e aí dividiu em 12 partes. Por que 12 partes? Porque a massa dele é justamente 12. Se fosse 14, dividiria aqui em 14 partes. Então dividiu em 12 partes, como uma pizza, e aí pegou uma parte dessas 12, ou seja, uma parte do todo, né? Então 1 sobre 12 avos. E aí essa parte, essa única parte, essa unidade, chamou-se de unidade de massa atômica, certo? Então aqui eu tenho uma unidade de massa atômica, que eu posso chamar de 1U ou 1UMA, unidade de massa atômica. E aí, qual foi o conceito agora? Como é que fica esse conceito? Fica assim, ó. A massa atômica indica quantas vezes um átomo de um elemento químico é mais pesado do que um dozeavos do átomo de carbono 12. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar qualquer massa que eu encontrar na tabela periódica, qualquer massa de substâncias, e vou comparar a 1 sobre 12 avos do átomo de carbono 12. Por exemplo, aqui o alumínio. Se for lá na tabela periódica, o alumínio aqui é 27. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Alumínio. A massa dele é 27. O que se implica? Implica dizer que o alumínio é 27 vezes mais pesado do que 1 sobre 12 avos do átomo de carbono. É assim que acontece. Então aqui está aqui, ó. Alumínio é 27 vezes mais pesado do que 1 sobre 12 avos do átomo de carbono. De carbono 12, viu? Tem que lembrar. Eu sempre comparo o carbono 12, viu? Que existe o carbono 12 e o carbono 14. Então aqui é a comparação com o carbono 12. O oxigênio tem massa na tabela periódica 16 aqui, ó. Oxigênio, massa, aqui massa 16, tá vendo? A de cima. O que isso implica dizer que o oxigênio é 16 vezes mais pesado do que 1 sobre 12 avos do átomo de carbono 12. O fósforo, você vai para a tabela periódica e o fósforo, ó, tem massa 31. Aqui, ó. Isso implica dizer que o fósforo é 31 vezes mais pesado do que 1 sobre 12 avos do átomo de carbono 12. Ou seja, resumindo, a massa que aparece aqui em cima, ó, que vai ser demonstrada para você, você repete ela aqui no enunciado e diz que ela é mais pesada do que 1 sobre 12 do carbono 12. 16 significa que é 16 vezes, o próprio número que está aqui, mais pesado do que 1 sobre 12 do carbono 12. 31 significa dizer que é 31 vezes mais pesado do que 1 sobre 12 do átomo de carbono, carbono 12. Outro exemplo que eu posso pegar na tabela periódica, eu posso pegar o flúor. A massa é 19, que significa dizer que ele é 19 vezes mais pesado do que 1 sobre 12 avos do átomo de carbono 12. O bromo aqui, ó, 79,9, significa dizer que é 79,9 vezes mais pesado do que 1 sobre 12 avos do átomo de carbono 12. Eu sempre pego a massa que está aqui e comparo a 1 sobre 12. Cuidado que as questões costumam comparar com um átomo, não é um átomo, é 1 sobre 12 avos. Polônio, massa 209. Então ele é 209 vezes mais pesado do que 1 sobre 12 avos do átomo de carbono 12. Sempre isso. Viu? Sempre isso. Aí eu tenho um exemplo aqui. Essa é basicamente a questão teórica. Bom, é mais puxa mais pro lado da teoria. Aí aqui eu tenho um exemplo aqui, ó. Sobre o iodo 127, é correto afirmar que iodo 127.
que o iodo ele é 127 vezes mais pesado do que um átomo de carbono 12. Não é do que um átomo de carbono 12, é do que 1 sobre 12 avos de um átomo de carbono 12. Ó, se essa massa aqui, ó, do enunciado for igual a massa que está lá em cima, aqui não pode ser 1 não, aqui tem que ser 1 sobre 12, tá aqui, ó. 27 aqui, 27 aqui, as massas são iguais, né? Então aqui tem que ser 1 sobre 12. E aqui carbono 12, certo? Então aqui está errado porque ele diz que é um átomo. Não seria um átomo, seria 1 sobre 12. Para estar correto, né? B. Eu posso afirmar que o iodo é 127 vezes mais pesado do que 1 sobre 12 avos, tudo bem, do átomo de carbono 14. O erro está em 14. Veja que a frase está totalmente certa, quase toda certa aqui. Quando chega aqui no final, ele coloca um 14. Se fosse 12 aqui, estaria certo. Porque se esse valor é igual ao valor do enunciado, né? Então aqui tem que ser 1 sobre 12 e aqui tem que ser carbono 12. O iodo 127 é mais pesado do que 1 sobre 12 do átomo de carbono 12. É mais pesado do que 1 sobre 12 avos do átomo de carbono 12. Não, ele tem que indicar quantas vezes é mais pesado aqui. O erro que não diz. No caso teria que ser quanto? Teria que ser o valor que está aqui, ó, 127. D. É 12 vezes... Já começou errado, né? Vamos lá. É 12 vezes mais pesado do que um átomo de carbono 12? Não, é 127 vezes mais pesado do que 1 sobre 12 avos do átomo de carbono 12. Então só pode ser AE, mas AE por que tá certa, tá correta? O que é que tem a ver esse valor 10,58? Porque assim, ó, quando aquele tirar o 1 sobre 12 e colocar apenas um átomo, significa dizer que você pegou o valor lá e dividiu por 12. Divida 127 por 12. Você vai ver que vai dar esse valor aqui, ó. Então, resumindo, quando o valor aqui for diferente do valor lá em cima, significa que ele vai ser comparado a um átomo. Então aqui, ó, eu dividindo e vendo que dá esse valor, então eu posso afirmar que o iodo é 10,58 vezes mais pesado do que um átomo de carbono 12. Esse é o gabarito. Então vamos lá, reprisando. Se no enunciado a massa do enunciado for a mesma que está aqui, então eu comparo a 1 sobre 12 avos do átomo de carbono 12. Se a massa do enunciado for diferente, tipo aqui, 10,58 é diferente de 127. Então eu comparo a um átomo de carbono 12. Certo? Essa é a teoria de massa atômica. Bom? Aí a gente vai parar aqui e eu vou... Daqui a pouco eu falo de mol para vocês, tá bom? Um abraço.